Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. A coisa mais terrível sobre afeição e amor fortes é que uma pessoa não vê sinais óbvios que indicam que o casamento não será bem-sucedido. Eu estava perdidamente apaixonado por uma mulher. Eu era cego e estúpido. E ela descaradamente se aproveitou de sua posição e me manipulou. Mas a vida colocou tudo em seu devido lugar. Revendo o questionário, anotei mentalmente características. Comprimento dos ombros, cabelo castanho escuro ou preto, constituição média, olhos escuros, na faixa dos 30 e tantos anos, e algo entre 1,65 m e 8 m, pensei enquanto preenchia o formulário. Um bom senso de humor é essencial e inteligência é um dado adquirido, ri da minha própria piada. Fluência em uma segunda língua, de preferência espanhol ou japonês, e gosto por crianças são cruciais. Dando uma olhada nas minhas respostas, fiz alguns ajustes antes de clicar em enviar. Junto com o questionário, incluí um breve parágrafo sobre mim, omitindo nomes e explicando minhas razões para buscar companhia. Eu não estava procurando uma supermodelo. Em vez disso, eu desejava uma mulher normal que abraçasse meu estilo de vida, que incluía meus 2 filhos. Veja, eu apreciava o sentimento de amor e gostava de ser casada, mas não com meu cônjuge atual. Sentindo-se perplexa? Você não se sentiria se estivesse em um relacionamento com Ritter. Estamos casados há 8 anos, em breve terminaremos o 9º. Em retrospecto, casar com ela provavelmente foi um erro. No entanto, temos tido as mesmas discussões desde antes de trocarmos votos. Eu esperava que ela amadurecesse e mudasse, mas, infelizmente, ela nunca o fez. Apesar de criar 2 filhos e suportar inúmeras disputas, ela permaneceu firme em seus caminhos, insistindo que era apenas quem ela era. No entanto, desta vez foi diferente. Ritter tinha cruzado um limite a mais, e eu tinha chegado ao meu limite. Não nos apressamos em nos casar logo depois do ensino médio ou da faculdade. Eu queria me estabelecer nos negócios primeiro, para ter uma base estável antes de me estabelecer. Meus 2 amigos mais próximos e eu nos aventuramos no negócio juntos, passando 6 anos árduos construindo nossa empresa de publicidade. Embora não fossemos gigantes na indústria, tínhamos uma clientela fiel e estávamos expandindo constantemente a cada ano. Conheci Ritter pela primeira vez em uma reunião de amigos 2 anos antes, durante o 4º ano de crescimento gradual, mais constante, do nosso negócio. Ela possuía características marcantes, loira, alta e inegavelmente atraente. Embora eu não me considere pouco atraente, não tenho o charme que frequentemente cativa as mulheres. Suponho que estou um pouco acima da média na aparência, e se alguém não me apreciasse, eu via isso como uma perda. Refletindo sobre meus dias de faculdade, houve um momento em que, incitado por meus amigos, abordei a garota mais bonita da sala para convidá-la para dançar. Como calouro, aceitei o desafio, ciente da provável rejeição. Ela havia recusado vários outros pretendentes e estava no meio de suas amigas, irradiando confiança. Quer dançar? Perguntei, antecipando sua resposta. Com um olhar desdenhoso, ela recusou, afirmando sua preferência por não dançar. Graças a Deus, comentei alto o suficiente para que os espectadores ouvissem. Por um momento, temi que você pudesse concordar, e então eu seria obrigado a suportar sua companhia na pista de dança. Meu convite foi meramente um ato de cortesia. É duvidoso que alguém tão convencido e egocêntrico quanto você tenha muitas oportunidades de dançar, com sua cabeça tão firmemente alojada em seu traseiro. No entanto, pensei em estender a oferta. Agora, se me dão licença, a natureza chama, declarei, afastando-me dela e de sua comitiva atônita. Risadas percorreram a multidão. Como você pode perceber, eu nunca fui de medir palavras. Ou pelo menos, eu não era antes de Ritter entrar na minha vida. Acho que eu estava cego para sua verdadeira natureza. Voltando para Ritter,
ela inexplicavelmente concordou em sair comigo quando eu pedi. Eu não tinha certeza do porquê, mas eu estava feliz mesmo assim. Com minha agenda agitada, não tínhamos a chance de sair com frequência. Além disso, sua agenda social geralmente estava lotada. Sempre que nos encontrávamos, ela era sempre amigável. Depois do nosso 5º ano no negócio, as coisas começaram a se acalmar, e comecei a pensar em namorar novamente. Com um pouco de dinheiro extra no bolso, eu finalmente poderia presentear uma mulher com mais do que apenas um filme e pizza. Steve, como vai? Ainda queimando o óleo da meia-noite? Heather me alcançou no shopping. O trabalho ainda está me mantendo ocupado, mas estamos começando a ver a luz no fim do túnel. E você? Ainda está naquela firma de contabilidade? Semana que vem faz 4 anos, ela disse orgulhosamente. Gostaria de comer alguma coisa e colocar o papo em dia? Claro, isso parece ótimo. Deixe-me verificar minha agenda e eu te ligo, respondi agradavelmente surpresa. Perfeito, estou ansiosa por isso, ela disse, seu sorriso se alargando. Bem, eu tenho que ir. Tenho um compromisso no cabeleireiro e não posso me atrasar. Com um aceno, ela se foi em menos de 2 minutos. Não vou me aprofundar nos detalhes de saídas subsequentes ou minhas tentativas desajeitadas de cortejar Ritter. Digamos apenas que fiz o meu melhor esforço e alcancei algum nível de sucesso. Bem, para mim, foi pura felicidade. Nós estávamos nos vendo casualmente por cerca de 6 meses antes de decidirmos nos comprometer exclusivamente. Embora tivéssemos progredido fisicamente, ela deixou claro que não levaria as coisas adiante até que se sentisse pronta. Conforme nosso relacionamento exclusivo se aproximava do 4º mês, decidi ir com tudo. No sábado, levei-a a um restaurante chique, seguido de um passeio de carruagem ao redor do lago e finalizei a noite em uma boate de luxo. Não era um local cheio de jovens, mas sim de um público mais sofisticado. Apesar da atmosfera agitada, eu não conseguia chamar uma garçonete nem que a vida dependesse de mim. Por que não vou até o bar e pego algumas bebidas para nós? Já volto, sugeri, antes de manobrar pela multidão de pessoas. Levei uns bons 10 minutos, mas ao retornar para nossa mesa, percebi que ela não estava em lugar nenhum. Talvez ela tenha se afastado para ir ao banheiro, pensei enquanto me sentava, esperando seu retorno. Com 1,78 metros de altura e uma cabeça cheia de cabelos loiros, ela era facilmente notada, principalmente na pista de dança. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, então me levantei para ter uma visão melhor. De fato, havia Ritter com um cara muito alto, balançando ao som de uma batida de salsa. Ela estava deslumbrante, mas a proximidade entre eles me deixou desconfortável. Quando a faixa de salsa terminou e uma música lenta começou, eu antecipei seu retorno à nossa mesa. No entanto, quando eles se abraçaram, uma queimadura lenta acendeu em meu estômago. Levei 3 meses para chegar tão perto dela, e agora as mãos desse cara estavam todas sobre ela. Se a música não tivesse parado quando parou, eu estava pronto para intervir. Ela finalmente retornou à nossa mesa com um largo sorriso. Você voltou, ela disse, pegando sua margarita. Está bem quente lá fora, ela acrescentou, abanando-se com uma mão enquanto tomava um gole de sua bebida com a outra. Eu precisava disso, ela comentou, colocando o copo de volta na mesa. Assim que outro cara se aproximou e a convidou para dançar, ela estava prestes a aceitar quando eu interrompi. Se você me deixar de novo para dançar com ele, você vai encontrar seu próprio caminho para casa esta noite. Steve, é só uma dança. E não estamos só num encontro. Eu retruquei. Steve, você mesmo disse, você não é muito bom em dançar, mas sabe o quanto eu gosto disso, ela disse, levantando-se do assento. É só uma dança, e eu volto em 5 minutos. Quando ela se afastou 2 passos da mesa, eu me levantei. Batendo minha bebida, me virei e comecei a ir embora. A voz dela chamando meu nome ficou atrás de mim, e quando cheguei à porta, senti sua presença bem atrás. Entregando meu ingresso ao manobrista, esperei. Steve, o que diabos você está fazendo? Indo embora, não parece óbvio? Você ia mesmo me deixar aqui sem dizer uma palavra? Ritter,
Eu avisei você lá atrás que se você me abandonasse de novo, eu iria embora. E mesmo assim você foi embora com aquele cara. Steve, era só uma dança. Por que é um problema tão grande? Não é grande coisa para você, ao que parece, retruquei enquanto meu carro parava. Steve, por favor, espere, vou pegar minha bolsa e meu casaco. Tenho uma ideia melhor. Por que você não fica e se diverte dançando com todos os Tom e Harry? Dessa forma, você não terá que se preocupar comigo ficando entediado enquanto você estiver na pista de dança, eu disse, deslizando para dentro do meu carro. Não se incomode em me ligar, eu te ligo quando eu quiser, eu acrescentei pela janela, deixando uma Heather frustrada para trás. Dirigindo para longe, eu não pude deixar de me sentir como Paul Newman com o Randy Luke. O que temos aqui é uma falha de comunicação, eu me lembrei dele dizendo antes de sua morte. E era exatamente isso que Heather e eu tínhamos. Eu nunca liguei para ela e ela nunca me ligou. Eu saía com outras pessoas, mesmo sentindo muita falta dela. Mas eu não ia deixar que me aproveitassem ou me desrespeitassem. Se ela tivesse pedido, eu poderia ter aceitado que ela dançasse com outra pessoa uma ou duas músicas rápidas, mas nunca, repito, nunca uma música lenta. Eu não ia deixar ninguém chegar tão perto da minha suposta namorada. Sandy e eu estávamos jantando no Tony's no nosso segundo encontro quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Nem precisei me virar para saber quem era. Boa noite, Heather, eu disse sem olhar. A essa altura, ela já tinha se movido para o lado da nossa mesa com seu atual homem. Como você tem passado? Bem agora que não estou mais com um homem inseguro. Que bom ouvir isso. Mas desculpe meus modos, Heather, essa é Sandy. Sandy, conheça a Heather, uma garota que eu costumava ver. Steve, nós éramos mais do que apenas nos ver isso mesmo, até que sua aparência e ego levaram a melhor sobre você. Mas isso tudo é passado agora, certo? Quer nos apresentar seu homem atual? Ou você está planejando trocar de namorado mais tarde? Eu disse sarcasticamente. Sai de cima de mim, Steve. Nós também nunca chegamos a isso, não é? Mas eu não estou exatamente arrependido. Você provavelmente namorou outros caras depois de mim e duvido que qualquer coisa possa me proteger do que você pode ter. Eu sorri para ela. Com isso, ela se virou e foi embora, sua amiga correndo para alcançá-la. O que foi isso? Sandy perguntou. Uma nota para você. Nunca se mostre do lado ruim. Ela te meteu em algo terrível? Prefiro não falar sobre isso. Está no passado, respondi. Besteira. Steve, do jeito que vocês dois estavam falando, é óbvio que vocês não superaram um ao outro, exceto a si mesmos. Daquele momento em diante, a noite foi ladeira abaixo. Depois do jantar, nos aconchegamos um pouco no sofá dela, mas eu realmente não gostei. Minha mente estava cheia de pensamentos diferentes. Steve, quando você terminar com ela, talvez possamos tentar de novo. Ou talvez não. Não estou acostumada a ser a segunda melhor e não gosto disso, Sandy disse. Ela estava certa. Ainda havia algo ali. Murmurei algo sobre ligar para ela, mas nós dois sabíamos que isso não aconteceria. Ganhei mais um beijo e então saí de lá, dirigindo sem rumo no meu carro. A semana e meia seguinte provou ser desafiadora. Estávamos atrasados em 2 projetos com mais 3 no pipeline. Quando quem me pediu para me recompor, entendi exatamente o que ele quis dizer. Não consigo parar de pensar em Heather. Steve, escute, ligue para ela, leve-a para um jantar e vinho e resolva as coisas. Precisamos que você esteja totalmente focado no restante dos projetos no prazo. Então, se não se importar, vamos voltar ao trabalho. Ken e Andy, meu outro parceiro, tiveram uma vida fácil. Ambas tinham noivos que as apoiavam e que entendiam sua dedicação 24 horas por dia ao trabalho. Heather, por outro lado, só reclamaria se não fosse o centro das atenções. Mas Sandy estava certa. Eu ainda tinha sentimentos por ela. Optei por enviar um e-mail em vez de ligar. Perguntei se ela estaria disponível no sábado e expressei meu desejo de conversar. Quando ela respondeu,
perguntando se o jantar estava incluso. Eu sabia que ela estaria lá de qualquer forma. Eu me senti aliviado e Ken e Andy também ficaram quando concluí meu projeto e os ajudei com o deles. Como parceiros iguais, tínhamos estatutos bem estruturados para a corporação. Nenhum de nós podia vender nossas ações sem a aprovação do outro. A maioria governava todas as decisões. Cada um de nós tinha sua própria expertise. Ken se destacou em vendas, Andy em design gráfico, e eu conseguia lidar com slogans e gerenciamento geral de projetos, garantindo lucratividade. Nós formamos uma equipe formidável. Steve, o que estamos fazendo aqui? Ritter perguntou assim que terminamos de fazer nossos pedidos. Apenas dois velhos amigos curtindo um jantar agradável juntos, só isso. Claro, e o que houve com o e-mail? Você estava com muito medo de ligar? Preocupado que eu fosse te rejeitar e machucar seu ego frágil de novo? Com isso, eu me levantei. Acho que você está certo. Foi tolice minha esperar que você tivesse mudado. Coloquei meu guardanapo de volta na mesa e me preparei para ir embora. Você sempre será egocêntrico. Você nunca considera ninguém além de si mesmo. Sente-se, foi só uma piada idiota. Uma garota não pode fazer uma piada para aliviar o clima? Se foi uma piada, não foi engraçado. Mas antes de entrarmos em qualquer assunto, há algumas coisas que preciso dizer. Podemos pelo menos esperar até depois do jantar para ver seus termos e condições? Estou morrendo de fome e, se as coisas esquentarem, não quero perder esta refeição. Vamos tomar uns drinks, um jantar tranquilo e depois podemos resolver as coisas. Ela disse isso com um sorriso que poderia derreter o coração mais gelado. Tudo bem, uma trégua até a sobremesa então. Quem disse que eu estava te dando sobremesa? Você pode ganhar um beijo, mas a sobremesa não é garantida, ela disse, tomando um gole de seu vinho. Acontece que agredir fisicamente um ao outro não era o que ela tinha em mente, e sua ideia de sobremesa era muito superior à minha. Agora não era muito melhor do que gritar e discutir, ela perguntou enquanto nós dois estávamos lá, respirando pesadamente. Se bem me lembro, ouvi alguns gritos há pouco. Isso foi só quando você parou o que estava fazendo quando eu estava quase lá. Eu chamaria isso de uma troca apaixonada de palavras, e você não pareceu se importar muito quando eu fiz isso. Tudo bem, você pode se envolver em uma discussão verbal como essa quando quiser, contanto que possamos concluir as coisas do jeito que acabamos de fazer. Juntos. Ela rolou para cima de mim e me mimou com mais do que um pouco de afeição. Agora sobre esses termos e condições. Naquele fim de semana, resolvemos a maioria dos nossos desentendimentos. Estabelecemos limites para nós dois e criamos uma palavra de segurança para usar quando qualquer um de nós cruzasse a linha. Ritter ocasionalmente me procurava com uma única palavra, chocolate, em uma ligação ou e-mail, e nós dois entendíamos seu significado. Tenho que ir, pessoal. Vejo vocês de manhã. Steve, para onde você está indo? Se colaborarmos, podemos terminar o layout do Carter até às 9, quem disse para Andy e eu. Andy parecia exausto e eu não estava funcionando em capacidade máxima. Ritter está me esperando para o jantar, e eu prefiro passar um tempo com ela do que comer pizza fria com você qualquer dia, eu respondi, colocando meu casaco. Além disso, ela tem um físico muito melhor do que o seu, e espero ter um tempo íntimo antes de ficar muito exausto. Nós nos tornamos um casal, e 2 meses depois ela foi morar comigo. Apesar da minha ética de trabalho implacável, eu acreditava que estava garantindo um futuro para nós dois, convencido de que a recompensa valeria a pena no final. No entanto, quando revelei minha intenção de propor Ritter para Andy e Ken, eles reagiram fortemente. Não tenho nada contra Ritter, e sei que você está louco por ela, mas você já considerou o pior cenário possível? Andy advertiu. Lancei-lhe um olhar severo. Steve, apenas me escute. Se as coisas derem errado depois do casamento, ela poderia legalmente reivindicar metade dos seus bens, até mesmo o negócio que trabalhamos tanto para construir. Não podemos nos dar ao luxo de algum desaparecer e causar problemas. Tudo o que estou sugerindo é consultar nosso advogado e obter sua perspectiva.
Se você se sentir confortável com o conselho dele, então vá em frente com nosso total apoio. Vocês realmente precisam relaxar. Vocês estão se queimando. Falando nisso, e Linda? Vocês discutiram um acordo pré-nupcial com elas? Elas me garantiram que seus noivos estavam a bordo, e se eu duvidasse delas, eu poderia verificar. Gente, parece tão frio e impessoal, e eu já consigo antecipar discussões. Steve, não é melhor resolver tudo antes de fazer o pedido? Adiar pode fazer com que ela pense que você está incerto. Consiga o consentimento dela agora e então faça a proposta. Dessa forma, você está protegido, e não há um problema daqui para frente. Você vai ficar mais tranquilo sabendo que está coberto, Andy aconselhou. Mas ele estava errado. Eu dormia pior, especialmente com a presença de Ritter ao meu lado. Ok, eu admito. Eu era fraco quando se tratava de Ritter. Eu tinha estado no controle com todas as outras garotas com quem eu tinha saído, mas com ela, eu era uma poça de mingau. Uma semana depois, após um jantar saudável e momentos na hora de dormir, eu toquei neste tópico como me pareceu de uma maneira delicada. Querida, posso falar com você sobre uma coisa? Eu iniciei nossa conversa. Claro, querida. Qualquer coisa, ela respondeu, aninhando-se mais perto de mim. Você tem fé em mim? Quero dizer, você acredita que eu te machucaria intencionalmente? Espero que não. Por que você pergunta? Você não fez algo imprudente, fez? Agora ela se sentou, me olhando atentamente. Não, eu não fiz nada. Eu estava apenas refletindo sobre nosso relacionamento e nosso futuro. Só isso. Querida, penso em nós todos os dias e em quão contente estou. Você sabe que me dediquei a construir meu negócio. Eu o vejo como nossa rede de segurança, sabe, para o nosso futuro. Você trabalha incansavelmente, e seus colegas parecem não reconhecer totalmente seus esforços, ela respondeu, tornando o que eu precisava discutir ainda mais desafiador. Cada um de nós traz sua própria expertise e colaboramos para atingir nossos objetivos. Essa sempre foi nossa abordagem. No entanto, quando estabelecemos a empresa, implementamos certos estatutos que impedem qualquer outra pessoa de adquirir ações. Isso garante que somente nós três seremos donos da empresa. E se um de vocês decidir sair, ou se um de vocês falecer? Nesse caso, os dois restantes comprarão a parte da empresa da terceira pessoa, e ela permanecerá com os donos originais. Steve, como isso se relaciona conosco? Bem, estou chegando lá, sussurrei, sentindo suor escorrer pelo meu pescoço e rosto. Você seria contra assinar um acordo pré-nupcial? Consegui perguntar hesitantemente, me preparando para uma reação. Então, você está me propondo a se casar, mas quer que eu renuncie aos meus direitos sobre tudo. Então, quando terminar comigo, pode simplesmente me jogar fora como lixo. É isso? Ritter se levantou da cama, seu rosto corado mesmo na luz fraca do quarto. Comecei a contar de 5 quando ela explodiu. Seu pedaço de lixo desprezível. Quem você pensa que é? Escute, querida, deixe-me esclarecer, tentei dizer antes de ouvir um som alto. A última coisa que vi foi ela saindo pela porta quebrada. Terminou mal. Ela desapareceu por 3 dias. Tentei ligar para ela no local de trabalho, mas ela ignorou minhas ligações. Obrigado, pessoal, informei meus colegas no segundo dia. Ritter me deixou porque eu trouxe à tona aquele maldito acordo pré-nupcial e agora ela nem se comunica comigo. Tem mais alguma coisa que você queira que eu diga a ela? Tenho certeza de que vocês dois podem inventar mais algumas coisas para enfurecê-la ainda mais comigo, se é que isso é possível. Steve, me desculpe, mas como você se sentiria se ela o deixasse e você perdesse metade do que trabalhou tanto para construir? Acho que eles estavam certos. Só não tornou mais fácil aceitar. Quando voltei para casa naquela noite, ela estava me esperando. Eu pareço para você como alguém movido unicamente pelo dinheiro? Você acredita que a única razão pela qual estou com você é por causa da sua riqueza? Bem, você acredita? Ela gritou, seu tom acusatório. Querida,
Peço desculpas pela outra noite e não, eu não acredito nisso. É só que, sabe, se a gente ficasse junto e não desse certo e eu começasse, mas ela me interrompesse mais uma vez. Então você está basicamente pedindo tudo enquanto me deixa sem nada, é isso? Você pode sair por aí e me abandonar se eu ousar expressar minhas preocupações? Ritter, eu nunca trairia sua confiança. Ah, entendi agora. Você suspeita que sou eu quem te trairia. É disso que se trata. Bem, estou feliz por ter descoberto seus verdadeiros pensamentos sobre mim antes que fosse tarde demais. Você é realmente uma criatura lamentável, não é? Com isso, ela me deu as costas. Foi quando fiquei brava. Certo, senhorita alta e poderosa, que termos específicos você quer incluir? Meu objetivo é proteger meus interesses comerciais e a fundação que construí, mas se você tem contribuições a fazer, agora é a hora de expressá-las, ela disse, parando e encarando-o. E se você me trair? E se, 10 anos depois, você decidir que quer um parceiro mais novo e mais gostoso? Como esse cenário se desenrolaria? Podemos incorporar cláusulas no acordo para abordar essas preocupações se você teme que eu possa me envolver em tal comportamento. Eu não gosto disso tanto quanto você, mas se tudo estiver claramente delineado, pelo menos entenderemos as repercussões se qualquer um de nós se desviar. Então, essencialmente, você duvida da nossa longevidade. É essa a sua implicação? Ritter, essa não é minha intenção. Eu te adoro infinitamente e espero nunca precisar disso, mas isso fornece proteção para nós dois se a situação surgir. Então, se você me trair, eu consigo o que eu quiser. O mesmo vale para mim se você fizer isso. Ela fez uma pausa, sua mente visivelmente trabalhando nas possibilidades. Não estou entusiasmada com isso, mas vejo a lógica por trás da decisão. Parece que estamos elaborando um acordo de casamento separado com cláusulas e condições. Bem, pelo menos há um lado positivo em tudo isso, ela disse, piscando para mim. O que foi isso? Eu perguntei. Bem, pelo menos agora eu sei que você está falando sério sobre se casar comigo, ela respondeu, sua carranca se transformando em um sorriso. Steve, eu confio que você não me trairia, pelo menos não fora do quarto. Então, se assinar algum acordo pré-nupcial absurdo é o que é preciso para ter você para sempre, então que assim seja. Vamos logo fazer isso e voltar a como as coisas eram antes de você começar a ter dúvidas. Eu não vou ter dúvidas, eu afirmei. Claro, ela zombou. Pegando minha mão, ela liderou o caminho de volta para o nosso quarto. Precisamos deixar os últimos 3 dias para trás e eu só conheço uma maneira de começar o processo de cura. No dia seguinte, eu estava atrasado para o trabalho. Levou algumas semanas para finalizar os termos exatos. Meu negócio e minha casa foram declarados fora dos limites, mas todo o resto estava aberto para discussão. No final, concordamos que, no caso de uma divisão, os ativos seriam divididos 60-40 a meu favor, refletindo minha renda mais alta. No entanto, se qualquer um de nós trapaceasse, a parte culpada perderia até $25.000, com o restante indo para a parte prejudicada. A definição de trapaça foi meticulosamente delineada para abranger não apenas infidelidade física, mas também traição emocional e humilhação pública. Eu até incluí impactos potenciais no meu negócio. No geral, o acordo foi abrangente, detalhado e, mais importante, finalizado. Nós dois assinamos, e após a autenticação em cartório, o advogado guardou uma cópia enquanto outra foi para o cofre do nosso banco, esperançosamente para ser esquecida. Naquela noite, saímos para jantar para comemorar. O alívio era palpável. Parecia que um fardo tinha sido tirado de mim. Enquanto eu estava ali sentado olhando para ela, não pude deixar de refletir sobre o quanto eu a estimava e o quão por pouco eu escapei de perdê-la. Você está feliz? Perguntei. Absolutamente, ela respondeu, pegando minhas mãos. Você sabe que eu te amo, certo? E você sabe que eu estou perdidamente apaixonada por você também, não sabe? Eu respondi, nossos olhares se encontraram em afeição. Vamos pular o jantar e ir para casa? De jeito nenhum, cowboy, estou faminta e desejando um bife suculento esta noite, ela disse, me olhando.
E talvez jantar também. E se eu te pedir em casamento agora mesmo? Você já fez, lembra? Eu pensei que com nossa discussão sobre o acordo pré-nupcial acertada, era um acordo fechado. Mas eu nunca verbalizei isso de fato. Tudo bem, Steve, vamos ouvir essas palavras. Ela pousou sua taça de vinho e cruzou os braços. Aqui, agora? Por que não aqui? Vai ser um momento memorável com muitas testemunhas, ela riu nervosamente. Eu sabia que ela estava brincando comigo, ciente de que eu não ousaria fazer isso em um local lotado como um restaurante movimentado. Mas dessa vez, ela julgou mal. No mês passado, eu estava carregando aquele anel comigo, esperando o momento perfeito para presenteá-la. Levantando-me do meu assento, aproximei-me dela e gentilmente a puxei para cima. Steve, você está fazendo uma cena, ela sussurrou, olhando ao redor enquanto olhos curiosos se viravam para nós. Ignorando os olhares, ajoelhei-me sobre um joelho, recuperando o anel do bolso do meu colete. Heather, eu te amo mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. Você me traz imensa alegria e eu quero passar o resto da minha vida com você. Você me daria a honra de se tornar minha esposa, declarei alto o suficiente para que todos por perto ouvissem. A sala caiu em silêncio enquanto todos os olhos se focavam em nós. Ela olhou para o anel, silenciosamente murmurando sim. Sim, seu homem ousado, eu me casarei com você, ela finalmente exclamou, quebrando o silêncio. A sala explodiu em aplausos com os clientes oferecendo seus parabéns. Aquela noite foi incrível. 4 meses depois de um pequeno casamento, descobri que ela estava grávida do nosso primeiro filho apenas 2 semanas depois. Depois que Gary Michael nasceu, ela decidiu deixar o emprego e ser dona de casa em tempo integral. Quando Casey chegou, nossa família se sentiu completa com um filho, uma filha e uma casa cercada por uma cerca branca. Tínhamos tudo o que queríamos. Todo mês, jantávamos com meus parceiros de negócios e seus cônjuges, ambos os quais também tinham se casado. Todo trimestre, fazíamos uma festa modesta para nossos clientes, um gesto simples para expressar gratidão pelo apoio contínuo com jantar e bebidas. Comecei a notar isso logo depois que a festa nasceu, embora eu não tenha prestado muita atenção nisso na época. Olhando para trás, percebi que provavelmente deveria ter me convertido. Sempre que ela entrava em uma sala, ela ansiava pela atenção de todos. Ela começou a se vestir de uma forma que atraísse a atenção de todos. Não era tão aberto no começo, mas aos poucos ela foi ficando mais ousada, principalmente antes de Casey engravidar. Depois que Casey nasceu, esse comportamento parou por um tempo porque ela passava muito tempo vestindo nossa filha com as roupas mais diferentes que conseguia encontrar. Para mim, Casey era meu anjinho, mas para Heather era como se ela fosse uma boneca que precisava ser decorada. Nosso primeiro grande desentendimento ocorreu em nossa reunião trimestral, logo após nosso 6º aniversário. Enquanto eu estava ocupado trabalhando no chão com meus parceiros, Heather também estava ocupada no chão, embora por razões totalmente diferentes. Não acredito que ela estivesse embriagada, talvez apenas um pouco embriagada. No entanto, ela estava se tornando excessivamente amigável com alguns dos homens presentes. Embora ela sempre tenha gostado de dançar e seja bastante habilidosa nisso, seu comportamento na pista de dança era inegavelmente sugestivo. O que piorou foi que eu não fui o único que notou. Foi Anne, uma das esposas do meu parceiro. Steve, você acha que Heather está bêbada? Acho que não. Por que você pergunta? Ela simplesmente me virou e gesticulou em direção à pista de dança. A única maneira de descrever o que ela estava fazendo era semelhante a transar com seu parceiro ali mesmo na pista de dança. O que tornava tudo ainda mais preocupante era que eu não tinha ideia de quem era o cara. Quando a música terminou, eu a confrontei. Agarrando-a pelo braço, exigi saber o que diabos ela pensava que estava fazendo. Steve, estou dançando com o filho do seu cliente mais antigo. Ele me convidou para dançar e eu concordei. Qual é o problema? O problema é que eu fico desconfortável quando minha esposa dança em tal ambiente com outro cara na pista de dança. Esse é o problema. Muitos jovens dançam assim hoje em dia, mas isso não importa muito. Importa muito para mim e você não é mais jovem.
Você é uma mulher casada com 2 filhos. Steve, eu posso ser mais velha e ter filhos, mas ainda estou viva, ela respondeu. Não estou proibindo você de se divertir, mas não quero que meus parceiros de negócios me vejam deixando minha esposa fazer essas coisas. Pense no que nossos outros clientes podem pensar. Eles provavelmente estão pensando quão sortudo você é por ter uma esposa tão atraente, ela disse tentando aliviar o clima. Não está em empresa, Ritter. Eles são antiquados e não diriam nada mesmo se estivessem infelizes. Mas entenda, eles rescindirão o contrato se suspeitarem de qualquer violação afetando seus negócios. Ok, vou falar baixo, mas você realmente precisa relaxar. A viagem de volta foi longa. Nós nos encontramos em desacordo sobre a conduta apropriada esperada da esposa de um dos proprietários. Eu expressei minha opinião, mas ela apenas deu de ombros com um revirar de olhos. Daí em diante, as coisas pioraram. 2 meses depois, em um leilão de caridade, ela usou uma saia que eu considerei curta demais. Expressei minha desaprovação, mas Ritter insistiu que não mudaria. Steve, se você não gosta de como estou vestida, vá sem mim, ela retrucou. Você sabe que não posso fazer isso. Eles estão nos antecipando, eu admiti relutantemente, fomos muito para meu desgosto. Naquela noite, ela fez um esforço deliberado para se misturar com a multidão, apesar das minhas tentativas de mantê-la à distância. Dançamos mais da metade das músicas, e durante uma lenta, parecia que ela se aninhou em meu abraço. Querida, por que não vamos embora e vamos para casa? Estou me sentindo incrivelmente excitada, especialmente depois daquela última dança, ela sussurrou sugestivamente em meu ouvido. Eu adoraria, mas vamos esperar um pouco. Ainda precisamos ficar para o leilão. Este é um jantar de negócios, não uma reunião social. Eu argumentei com ela. Ritter estava indo bem até o leilão começar. Tínhamos dado lances bem-sucedidos em alguns itens úteis para o meu trabalho. Enquanto nos preparávamos para sair, eles começaram a leiloar um encontro com um dos atraentes rapazes solteiros. Perdi Ritter de vista brevemente por menos de 30 segundos, apenas para descobrir que ela e outra mulher estavam dando lances vigorosos por aquele cara. O que diabos você está fazendo? Você perdeu completamente a cabeça? Sussurrei com raiva entre dentes, tentando manter um sorriso. Apenas aumentando o preço, ela respondeu. Agora pense no que você está fazendo, se é que isso é possível. Minha esposa casada está dando lances em um encontro com um cara solteiro. Todos na sala sabem quem somos e isso dá a impressão de que ou eu estou bem com isso ou que você não se importa nem um pouco com o nosso casamento. De qualquer forma, você me envergonhou completamente. Então pegue sua bolsa, sorri educadamente para todos porque estamos indo embora antes que você cause mais danos à minha reputação. Está claro? Você não precisa me tratar ou falar comigo como uma criança. Querida, se eu não soletrar, sua mente minúscula não consegue entender o que estou dizendo, eu disse, mantendo aquele sorriso forçado. Finalmente saímos do prédio. A discussão aumentou no carro e foi intensa. Steve, eu não sou idiota. Tenho um MBA e um diploma em contabilidade, ela retrucou. Então talvez use esse seu cérebro com mais frequência. Você sabe o que dizem, se você não usar, você perde. Eu retruquei. Continue assim e eu sei de algo que você não terá acesso por muito tempo. Isso deveria ser uma ameaça? Não uma ameaça, uma promessa. Havia veneno em suas palavras. Nós dois estávamos furiosos, nenhum dos dois dispostos a ceder ou admitir nosso ponto. Nem preciso dizer que não tive nenhuma intimidade naquela noite ou na seguinte, para falar a verdade. Ouvi dizer que sua esposa estava pensando em comprar um garanhão, Andy disse, tentando aliviar o clima. Comprar material de escritório é uma coisa, mas se ela fizesse isso, você teria que pagar as contas do seu bolso. Vendo que eu não estava rindo, ele rapidamente acrescentou, Steve, foi só uma brincadeira. Não tem graça agora. E certamente não teve graça ontem à noite. Então vamos deixar esse assunto de lado, ok? Claro, sem problemas. Eu só pensei, eu o cortei. Olha, eu já tive que lidar com uma mulher que não pensa antes de dizer ou fazer algo estúpido.
Eu também não preciso me preocupar com você. Vamos nos concentrar no trabalho. Não é a melhor maneira de começar uma segunda-feira de manhã. Felizmente, eu tinha uma carga de trabalho ocupada, o que me permitiu fechar a porta e me concentrar sem interrupções. A atmosfera em casa era fria e, se não fosse por nossos 2 filhos, eu provavelmente passaria menos tempo lá. Apesar de dividirmos uma cama, parecia que havia uma barreira enorme entre nós. Tocar foi como se tivéssemos sido atingidos por um atiçador de lareira quente. Você terminou de ficar de mau humor? Ritter me perguntou uma sexta-feira à noite depois do jantar. Se não, estou indo embora. Já tive bastante congelamento desde o último sábado. Você ainda não entendeu, não é? Eu respondi, olhando para ela. E temo que você nunca entenderá. Tristemente, reconhecendo isso, balancei a cabeça e fui embora. Por favor, fale comigo. Não vá embora, ou eu vou embora. Ela estava tentando me ameaçar? Tudo bem, faça como quiser. Eu deveria tê-la mantido em uma coleira mais apertada. Talvez então eu pudesse ter exercido mais controle sobre ela. Mas não, isso não faria diferença, especialmente com ela. Estou indo embora, não se incomode em esperar. Com essas palavras, ela saiu usando uma saia curta de couro preta que deixava pouco para a imaginação e um bustier branco cortado até o umbigo. Para onde devo enviar suas coisas depois que você for embora? Eu a chamei. Ela me lançou um olhar e saiu sem dizer uma palavra. Pensei em ficar muito bêbado, mas decidi não fazer isso. Meu casamento estava se deteriorando rapidamente. Parecia que ela não se importava mais. Apesar de ser uma péssima esposa, Ritter era uma excelente mãe. E essa é uma das poucas razões pelas quais tolerei seu comportamento indiferente. Ela voltou para casa pouco antes de 1 da manhã. Fingindo estar dormindo, evitei falar com ela esta noite. Ouvi o barulho do chuveiro, o zumbido de uma escova de dentes elétrica e finalmente percebi que a luz tinha se apagado. Deslizando para dentro da nossa cama, ela foi para o seu lado habitual e se acomodou ao meu lado. De repente, ela começou a beijar a parte de trás da minha cabeça. Eu sei que você não está dormindo. Você quer se divertir um pouco? Eu me virei para encará-la e fiquei em silêncio por um tempo. Parece que você precisava sair e se divertir com outros caras. De qualquer forma, perdi o interesse em você no momento em que você saiu pela porta hoje à noite. Peguei meu travesseiro e decidi dormir no sofá. Ok, não dormi nada, só passei a noite no sofá. Eu estava farto de flertar, dançar e do jeito que ela flertava com qualquer cara que lhe desse um pouco de atenção. Sempre fui ciumento, mas só piorou com o passar dos anos. Ela era minha esposa, e de mais ninguém. Quando ela se casou comigo, isso significava que ela pertencia a mim e eu pertencia a ela. Eu não podia mais confiar nela. Se ela se comportasse assim comigo, eu tinha medo de pensar como ela se comportaria quando eu não estivesse por perto. Por volta das 7 da manhã, olhei para cima e a vi. Ela estava parada ali, de roupão, encostada no batente da porta com os braços cruzados. Precisamos ter uma conversa, ela começou. Quero que saiba que ontem à noite, não fiz nada com mais ninguém. Tomei uns drinks, dancei com alguns caras e depois voltei para casa. É isso. Eu não beijei ninguém, não deixei ninguém me tocar de forma inapropriada, nem fui para a cama com ninguém. Você tem que acreditar em mim. O tom dela transmitia desespero. Por que eu deveria confiar em você? Eu observei como você se comporta perto dos nossos amigos, eu só posso imaginar como você é perto de estranhos. Eu só não quero mais discutir sobre isso. Você pode viver sua vida, e eu viverei a minha. Nós nos cruzaremos ocasionalmente, e a vida seguirá em frente. Dessa forma, não terei que me preocupar com você me envergonhando novamente. Você está desistindo de nós? Do nosso casamento? Ela gritou. Que casamento? Por muito tempo, me senti mais como seu guardião do que como seu marido. É como um pai tentando proteger a inocência de sua filha. Ele tenta o seu melhor, mas no final cabe a ela preservá-la ou entregá-la. Você entregou o nosso casamento.
Você é um babaca, Steve, eu não entreguei nada. É isso mesmo, você não entregou, mas você me fez pagar com meu amor próprio e o amor que eu já tive por você uma e outra vez, mas não mais. Não tenho mais nada para dar. Suba, e eu vou fazer você se sentir bem como eu costumava fazer. Você ainda não está me entendendo, está? Eu terminei. Acabou. Ela saiu furiosa, resmungando algo baixinho. Eu acreditava que conseguiria manter uma coexistência com ela enquanto vivíamos separados pelo bem dos nossos filhos, mas eu estava enganada. Ela fez todo o esforço para despertar meu interesse, embora meu corpo quase tenha cedido algumas vezes, minha mente permaneceu firme. Eu nunca mencionei a festa trimestral de domingo para ela, mas de alguma forma ela descobriu. Eu tinha antecipado uma noite tranquila com alguns amigos próximos. Os últimos encontros foram desafiadores, mas hoje à noite eu não teria que dividir minha atenção entre Ritter e meus convidados. Sua esposa vai se juntar a nós hoje à noite? Quem perguntou enquanto nos recostávamos no bar? Não a informei sobre isso, respondi. Bem, acho que não teremos surpresas então, ele brincou, tentando aliviar o clima, embora tenha fracassado. A festa estava a todo vapor e tínhamos acabado de nos sentar para jantar quando a vislumbrei pelo canto do olho. Seu vestido era provocantemente decotado na frente e com fenda muito alta na lateral. Eu estava quase atrasada, querida, Ritter disse, me beijando na bochecha. Ela se sentou em uma cadeira vazia, se enfiando entre mim e o homem à minha direita. Olhei para ela, e ela realmente estava deslumbrante no que parecia ser um vestido novo. Acentuou sua figura perfeitamente. Linda mencionou a festa para mim. Talvez tenha escapado da sua mente, ela disse, seu olhar fixo em mim. Suavemente ela sussurrou, você não gostaria que ninguém suspeitasse de problemas no paraíso, não é? Ela abriu um sorriso para o casal sentado à nossa frente. Pensei que sua esposa não estivesse presente, Andy me lembrou. Você pode agradecer sua esposa pela presença dela aqui, respondi, sentindo repulsa. Ei, não é culpa dela que você não consiga controlá-la, ele retrucou. Eu senti vontade de estrangulá-lo ali mesmo, e acho que ele percebeu isso no momento em que falou. Talvez ela se comporte esta noite, sabe, tente consertar as coisas. Ritter comandava a atenção sem esforço na sala, com a maioria dos homens se esforçando para parecer que não estavam olhando para seu decote, embora, é claro, estivessem. Quando a banda começou a tocar, ela calmamente se aproximou de mim e pediu para dançar. Por que você está aqui? Você já não causou problemas o suficiente? Steve, você tem duas opções. Podemos interpretar o casal amoroso que realmente somos, ou eu posso me tornar a pessoa mais vingativa que você já conheceu. Depende de você. Você é uma pessoa bem desprezível, não é? Você realmente acredita que pode me manipular para que eu te ame de novo? Você nunca teve respeito por mim, e eu certamente não vou mais tolerar essa farsa. Com isso, eu me afastei dela, indo primeiro até Linda para agradecer por contar a Ritter sobre a festa, e depois ao barman. Eu entreguei a ele uma nota de $100 e dei instruções. Ele sorriu, e eu permaneci imperturbável. Depois disso eu retornei ao meu assento. Naquela noite, Ritter foi impulsiva, consumiu bebidas como água e flertou descaradamente com todos os caras presentes, independentemente do estado civil. A situação piorou quando ela saiu para a pista de dança com o irmão de um dos nossos clientes. As ações deles foram escandalosas, alguns casais saíram claramente antecipando as consequências desse espetáculo e não querendo ficar por causa do drama inevitável. David, a menos que seu irmão tire as mãos da minha esposa agora mesmo, ele vai acabar em um quarto de hospital por um bom tempo, você me entendeu? Ele olhou para mim e percebeu que eu não estava brincando. Phil, estamos indo embora agora? David informou seu irmão e ambos se viraram para olhar para mim. Phil olhou para Ritter como se expressasse gratidão pela dança e, sem dizer mais nada, eles partiram. Isso concluiu a festa no que eu consideraria uma nota amarga. Andy, moças, estou fora, informei a elas. Provavelmente não irei trabalhar amanhã, e talvez nem depois de amanhã. Parece que tenho alguns assuntos pessoais para tratar, acrescentei. Steve,
Talvez se você falasse com ela, Linda começou antes que eu a interrompesse. Se Andy tivesse testemunhado você se comportando daquele jeito, o que você acha que ele teria feito? Ela não teve uma resposta satisfatória. Aproximei-me do barman que me entregou a câmera da empresa. Dei-lhe mais 50 e fui para casa. Minha casa. Não tenho ideia de que horas Ritter chegou em casa porque não a ouvi. Encontrei-a dormindo no sofá da sala quando estava saindo. Primeiro fui ao banco e esvaziei nosso cofre. Então visitei meu advogado e entreguei a câmera e nosso acordo pré-nupcial. Eu disse a ele que queria o divórcio e que ele lidasse com isso com firmeza. Depois disso, passei algumas horas no computador reorganizando nossos ativos, como ações, títulos e contas bancárias. Cancelei os cartões de crédito, reabri-os somente em meu nome e até enviei um e-mail para a escola dos meus filhos para informá-los de que estava em processo de divórcio de Ritter, então ela não poderia tirá-los sem meu conhecimento. Certifiquei-me de que meu advogado tivesse um mandado preparado, assinado por um juiz, declarando que eu deveria ser notificado se Ritter tentasse tirar as crianças da escola. Onde você esteve o dia todo? Liguei para seu local de trabalho e eles disseram que você tinha tirado o dia de folga, Ritter disse, observando minha reação. Sinto muito por ontem à noite. Acho que minha raiva e o álcool me fizeram agir tolamente. Pedi desculpas a quem, Andy e suas esposas, estava esperando você voltar para casa para que pudéssemos conversar. Não precisa. Como eu disse antes, terminei com você. Se eu quisesse me casar com uma mulher promíscua, teria escolhido alguém melhor que você. Pelo menos com uma mulher promíscua, eu saberia onde estava, mas com você, eu nunca soube de verdade até a noite passada. Eu tinha minhas suspeitas, mas nunca soube a extensão do seu engano. Obrigado por finalmente revelar suas verdadeiras cores. Steve, você não quis dizer isso. Sinto muito, podemos resolver isso. Eu sei que podemos, Ritter implorou, mas eu simplesmente balancei a cabeça. Estou anexando um cheque de $10.000 para a consultoria jurídica. Você será intimado na quinta-feira e verá que todas as nossas contas e cartões de crédito anteriores estão fechados. Você é bem-vindo para ficar em casa, mas, por favor, mantenha a distância de mim. Conforme nosso acordo pré-nupcial, dividiremos a custódia das crianças. Como eu era dona desta casa antes de nos conhecermos, elas ficarão aqui, pelo menos por enquanto. Vamos tentar manter isso o mais amigável possível, especialmente pelo bem dos nossos filhos. Nem pense em tentar levá-los e ir embora. Tenho uma ordem judicial assinada afirmando que devo ser notificado imediatamente se você tentar tirar as crianças da escola por qualquer motivo. Assim que tiver representação legal, fornecerei uma cópia do nosso acordo pré-nupcial ao seu advogado. Eu queria poder dizer que isso é só um negócio, mas é pessoal para mim agora. Com licença, preciso dar a notícia do nosso divórcio para nossos filhos e fazer isso da forma mais gentil possível. Com isso, eu me afastei de uma Ritter atordoada. Ela pensou que conseguiria uma boa quantia de mim com um advogado de primeira linha ao seu lado. No entanto, quando seu advogado revisou o acordo, os depoimentos de testemunhas em vários eventos e a gravação de seu comportamento na festa do último domingo, ele teve uma conversa séria com ela. Nem preciso dizer que ela não ficou satisfeita. O processo de divórcio foi direto e, como tudo estava claramente delineado, eles se moveram rapidamente. Não tenho certeza se ela me desprezava, mas provavelmente deveria ter, dado quão implacável meu advogado era. Ritter acabou em um apartamento de um quarto com suas joias, roupas, carro e uma quantia de dinheiro que não duraria indefinidamente. Permiti que ela visitasse as crianças em casas supervisionadas, sempre me certificando de que eu estava presente. Eventualmente, ela encontrou um emprego de meio período em contabilidade, segundo consta, começou a fazer trabalho freelance também. Nos 3 meses seguintes, me senti bastante contente. Eu estava com meus filhos porque Ritter não tinha condições de sustentá-los. Ela os visitava algumas vezes por semana, com visitas de fim de semana permitidas em seu apartamento. Eu me ausentava quando ela vinha buscá-los. Evitei vê-la sempre que possível e me abstive de namorar simplesmente porque não tinha inclinação para isso. Estávamos ocupados com o crescimento do nosso negócio,
adquirindo novos clientes. Então, me vi em um confronto. Não, absolutamente não, eu me recuso a tolerar isso, exclamei para os dois. Por que diabos eu concordaria com uma coisa dessas? Vocês sabem como ela é. Bem, Anne diz que precisa do dinheiro desde o divórcio de vocês, e dessa forma, não teremos que nos preocupar ou planejar nada para nossas reuniões. Ela vai organizar tudo, enviar os convites e cuidar da comida e das bebidas. Tudo o que precisamos fazer é aparecer e nos divertir para variar. Vamos lá, vai ser benéfico para todos. Eu protestei, mas fui rejeitado. Eu tinha decidido inicialmente não comparecer, mas, do ponto de vista empresarial, não teria sido sensato. Então, cerrei os dentes e disse, boa noite, Steve. Ritter. Eu assenti em reconhecimento. Eu tenho tudo sob controle, apenas relaxe e finja que eu nem estou aqui. Sim, certo. Acontece que eu estava enganado. O evento correu bem e pode ter sido a festa mais bem-sucedida que já organizamos. Pelo menos foi o que nosso cliente disse. Conseguimos alguns novos negócios e Ken e Andy estavam convencidos de que era por causa da festa. Deveríamos fazer isso a cada 2 meses e convidar clientes em potencial. Poderíamos até montar uma sala de reunião e, eles tentaram me tranquilizar, dessa forma poderíamos atrair ainda mais negócios. Apesar das minhas reservas, fui rejeitado pela segunda vez. Não gostei de onde isso estava indo. Então, sob a direção de Ritter, as reuniões continuaram e cresceram. Ela assumiu o papel de anfitriã, misturando-se abertamente com nossos convidados. Ela até formou relacionamentos próximos com alguns de nossos clientes, e se eu não soubesse melhor, suspeitaria que havia algo mais acontecendo nos bastidores. Fiquei desconfortável quando meu pai começou a convidar mulheres para servir refrigerantes. Elas pareciam semelhantes às acompanhantes, tanto na aparência quanto no comportamento. Quando algumas delas começaram a desaparecer no andar de cima com os clientes, senti a necessidade de intervir. Pessoal, temos um lugar público aqui? No começo, poderíamos atrair alguns clientes, mas nossos clientes de longa data não ficarão aqui se sentirem algo questionável. Eles precisam considerar sua reputação, expressei minhas preocupações. Steve, relaxa, estamos tendo mais negócios do que podemos lidar. Apenas siga o fluxo, quem respondeu, olhando para uma das garotas. Vocês podem ficar se quiserem, mas eu estou indo embora. Não quero fazer parte disso. Quando saí da sala, Ritter se aproximou de mim. Já está indo embora? A festa só está começando, ela comentou. Você realmente me amou, ou foi tudo só uma encenação? Eu perguntei. Eu te amei, mas você se tornou muito chato para mim. Eu me senti como um cavalo selvagem querendo vagar livre, enquanto você tentava me confinar. Só para você saber, eu não te traía até depois daquela noite. Eu esperava que você lutasse por mim, mas você nunca lutou, ela confessou. Seja realista, por que eu lutaria por alguém que se comportou como uma vagabunda e me envergonhou? Parece que você está dando aos nossos clientes mais atenção do que me deu nos últimos 6 meses do nosso casamento. Se eu pago por um serviço, espero que ele seja entregue, eu retruquei, deixando-a sem palavras e minha dignidade intacta. Parei de comparecer aos eventos da empresa depois daquele incidente. Sr. Collins, cumprimentei-o, levantando-me da minha mesa e oferecendo-lhe um assento. Não o esperava até amanhã. Steve, não gosto de adiar mais notícias. Reorganizei minha agenda para me encontrar com você logo cedo esta manhã, ele explicou. Por favor, sente-se. Posso lhe oferecer algo para beber ou comer? Eu ofereci. Não, obrigado. Não vou ficar muito tempo, ele recusou, cruzando as pernas. Steve, eu respeito você, mas lamento informar que estou retirando meus negócios da sua empresa. Meus associados e eu não estamos satisfeitos com a direção que sua empresa está tomando e não podemos nos dar ao luxo de permanecer associados se algo der errado. Estou confuso. Há algo que fizemos errado? Se sim, por favor, deixe-nos corrigir o erro, implorei a ele. Steve,
Sempre admirei você e você nunca me levou para o caminho errado, mas seus dois sócios estão levando sua empresa para um caminho incerto. Posso te perguntar algo pessoal? Claro, vá em frente, respondi. Percebi que você não foi às últimas festas. Há algum motivo para isso? Isso é um pouco pessoal. É porque sua ex-esposa apresenta mulheres de virtude fácil para seus novos clientes? Steve, um deles até me pediu para ir até ele lá em cima. Como mencionei, estamos preocupados com a direção que nossa empresa está tomando e estamos explorando outras opções. Pense rápido, minha mente gritou. E se eu puder lhe garantir que dentro de 30 dias nossa empresa fará uma reviravolta completa? E se eu prometer que, se isso não acontecer, eu abrirei minha própria empresa? São apenas 30 dias, e se eu estiver errado, o que você tem a perder? Dê-me um mês para provar isso a você. Eu poderia vê-lo considerando a proposta. Certo, 30 dias, não mais. Daqui a 30 dias, retornarei para parabenizá-lo ou retirar meu negócio. Concordou? Obrigado, garanto que você não vai se arrepender. Eu sabia que tinha que resolver essa situação rápido. Andy e Ken chegaram atrasados como sempre. Pessoal, estamos enfrentando um problema significativo. Alguns dos nossos clientes estão considerando retirar seus negócios. Um deles foi abordado de forma inapropriada pelas recepcionistas na sua última festa, embora ele estivesse com a esposa. Eu assegurei a eles que resolveríamos a situação, mas temos apenas 30 dias para isso. Preciso da sua ajuda. Eles estavam completamente alheios e indiferentes, não estavam? Eles estavam contentes com as festas como estavam, e se alguns dos caras mais velhos tinham um problema, azar. Escute, Steve, temos contratos em vigor com todos eles. Eles não podem simplesmente ir embora sem enfrentar uma penalidade de cancelamento substancial, e eles não vão arriscar isso. Você está se preocupando excessivamente, eles me tranquilizaram. Eu os amaldiçoei silenciosamente, determinado a não me render sem lutar. Peguei o telefone. Marquei um almoço em vez de jantar para manter a discrição. Estou grata que vocês duas puderam me encontrar, cumprimentei Anne e Linda. Por que todo esse segredo, Steve? Anne perguntou. Ou devo dizer nós, temos um problema significativo, revelei, contando meu encontro com o Sr. Collins e a conversa de ontem com seus maridos. Se for preciso, lutarei contra isso sozinha. Eu me esforcei demais para deixar esse negócio ruir por causa de uma ex-esposa e algumas mulheres pouco profissionais. Que mulheres? Anne perguntou, subitamente atenta. Você foi a alguma festa nos últimos 6 meses? As mulheres que servem bebidas e comida são, na verdade, garotas de virtude fácil, ele leu por Ritter. Eu mencionei isso. Linda entrou na conversa, ela nos disse que elas costumavam ser modelos. Eu diria que elas se parecem mais com ex-atrizes da Speciale Generis, elas convidam clientes em potencial para cima para concordar com o acordo. Continuei. Nossos maridos não teriam concordado com isso, ambos insistiram. Você está pensando em ir à festa no sábado? Perguntei. Na verdade não, elas se tornaram mais como festas de fraternidade de faculdade do que reuniões de negócios, e Anne respondeu, olhando para Linda para confirmação. Agora, aqui vai uma pergunta pessoal. Quando vocês dois assinaram seus acordos pré-nupciais, eles eram semelhantes aos meus e aos de Ritter? Steve, depois de ver o que Ritter concordou, dissemos aos nossos maridos que não havia como assinarmos um e não assinamos, fiquei surpresa. Você não assinou nada? Só nossa certidão de casamento, Linda disse, sorrindo. Minha mente correu. Podemos nos encontrar na minha casa no domingo por volta das 10h30? Por quê? Anne perguntou. Quero demonstrar a você o que realmente acontece nessas festas. Tenho um amigo que vai gravar os eventos e podemos assistir juntos. Steve? Isso não é um pouco furtivo? Anne disse, ficando desconfortável. Olha, a questão é, você confia em seus maridos? Eu só quero acabar com o que suspeito que esteja acontecendo, só isso. Desculpe se não pareço muito simpática ou preocupada com Andy ou Ken, isso não é só sobre mim,
mas também sobre nosso sustento, eu suponho. Bem, eu vou fazer isso independentemente da sua aprovação. Eu só queria informar vocês dois de antemão. Vocês podem avisar seus maridos ou deixar para lá, é com vocês. Steve, você realmente não faria isso sozinho, faria? Linda me perguntou, parecendo mais do que um pouco preocupada. Eu não preferiria, mas se necessário, farei. Vamos reservar o julgamento para domingo, talvez eles mudem de ideia depois da nossa conversa e, se não, que assim seja. Nenhum de nós tinha muito apetite para o almoço. Como nossa empresa estava cobrindo as despesas, o hotel não teve problemas em permitir que meu associado entrasse no sábado de manhã cedo. Eu o instruí a capturar vídeo e áudio na sala de jantar e nas salas de hospitalidade. John, quando todos forem embora no sábado à noite, pegue todas as câmeras e me dê os CDs. Não quero nenhuma evidência persistente que possa causar problemas mais tarde, entendeu? Pelo menos agora eu poderia confirmar o que tinha ouvido ou provar aos meus clientes que eles estavam enganados, embora eu duvidasse. John entregou tudo logo depois das 2 da manhã seguinte. Câmeras, CDs e microfones, tudo contabilizado. Com um cheque de $700 no bolso, ele foi embora e eu fui para a cama. Pensei em dar uma espiada em um dos CDs, mas decidi que era melhor ter uma boa noite de sono, pois não havia como saber o que aconteceria a seguir. Anne e Linda vieram para minha casa juntas, carregando uma sacola de donuts e café do Starbucks, o que tornou o café da manhã desnecessário. Você já assistiu ao CD? Anne perguntou, servindo-se de uma xícara de café e pegando um donut. Ainda não, mas já coloquei no DVD player, respondi. Bem, então vamos ver o que é, Linda murmurou, terminando seu donut. A princípio o conteúdo parecia bem inofensivo. Talvez eu estivesse errado, comentei com ambos. No entanto, minha percepção mudou quando Ritter olhou ao redor e saiu da sala despreocupadamente. Rapidamente mudei para outro DVD bem a tempo de vê-la entrar na sala ao lado e trancar a porta. Então a porta se abriu e quem entrou? Era óbvio que ele não tinha vindo para beber ou comer. Não, por favor, não, Anne implorou, observando as ações do marido. Naquele momento, Anne e eu percebemos que tínhamos visto o suficiente. A raiva de Anne era óbvia e eu não pude deixar de me sentir aliviada por não estar no lugar dele naquele momento. Pulamos a maior parte do processo, presumindo que quem era o único se comportando mal, até que Andy entrou em um dos quartos com uma mulher. Linda, sua esposa, jogou furiosamente uma xícara de café na tela da TV. Steve, sinto muito. Eu gostaria de puni-lo da forma mais cruel, ela exclamou. Naquela noite, Ritter conversou com outros 2 homens, surpreendendo ambas as mulheres com sua promiscuidade. E pensar que sentimos tanta pena dela que convencemos nossos maridos a contratá-la para participar dessas festas. Pedimos desculpas novamente, Steve. As desculpas pareciam abundar. Não se preocupe, você não poderia saber. E para falar a verdade, eu também não sabia. Mas agora eu sei. Se você não quiser procurar mais, eu gostaria de desligar esse lixo. Apertei o botão de parar. Quando cheguei em casa, ele já tinha terminado. Anne se enfureceu. Eu nem quero ver meu marido, Linda gritou. Vou ligar e exigir que ele arrume suas coisas e vá embora. Deixei que conversassem por mais alguns minutos antes de intervir. Senhoras, eu disse a elas, enquanto as 2 mulheres furiosas se viravam para mim. Gostemos ou não, ainda dependemos deles. Para quê? Anne retrucou. Para o trabalho deles. Ambas são altamente qualificadas em suas profissões quando estão no trabalho. Agora mesmo, se quisermos que nossa empresa sobreviva, precisaremos da ajuda delas. Ambas as mulheres se sentaram relutantemente, ainda sem se acalmar. Tenho uma proposta para vocês duas que permitirá que se vinguem de seus maridos e ainda mantenham a empresa intacta. Tenho a atenção total deles. Nas próximas 2 horas, delineei meu plano. Embora não estivessem totalmente satisfeitos com todos os aspectos, eles concordaram com a maioria das minhas sugestões. Entrei em contato imediatamente com o advogado da nossa empresa e, em 3 horas, nosso acordo foi assinado, selado e autenticado.
Por favor, evitem tomar nenhuma ação drástica até que a papelada seja oficialmente protocolada no tribunal na segunda-feira de manhã, eu os instei. Na terça-feira, estaremos em uma posição mais forte, e o que você escolher fazer então é com você. E, sinceramente, eu era indiferente. Meus antigos melhores amigos me traíram, particularmente Ken, e eles enfrentariam as consequências de uma forma ou de outra. Segunda-feira se desenrolou como qualquer outra segunda-feira típica, com uma infinidade de tarefas para enfrentar. Após nossa reunião matinal, retirei-me para meu escritório, fechei a porta e disquei para minha ex-esposa. Heather, preciso me encontrar com você hoje à noite na casa. As crianças estão com minha mãe, então teremos privacidade. Steve, devo me vestir de uma certa maneira? Ela provocou em seu tom sensual. Não, vista o que quiser. Seu patife. Eu sabia que você não resistiria a mim. Estarei aí às 7, querida. Talvez eu não devesse ter me envolvido, mas não consegui resistir. Eu não a tocaria com o Ken, bem, você sabe, pensei comigo mesmo, sentindo-me obrigado a informá-la, já que ela era a mãe dos meus filhos, embora felizmente não fosse mais minha esposa. Eu tinha destrancado a porta da frente, e pouco antes das 7 ela entrou, envolta em um longo casaco. Enquanto Heather o desfazia, ela ficou ali completamente nua. Pensei que isso nos pouparia do incômodo de lidar com roupas, pelo menos do meu lado, ela comentou, deixando seu casaco cair. Passei a ela uma taça de vinho e brindamos. Para o que já foi um ótimo casamento, eu disse, terminando minha bebida enquanto Heather parecia confusa. Por favor, sente-se, porque você vai querer ouvir o que estou prestes a dizer. Steve, vamos adiar essa conversa para mais tarde. Agora precisamos focar em nos reconectar um com o outro, ela disse enquanto se ajeitava. Você deu a mesma desculpa para quem e os outros caras da festa do último sábado? Eu perguntei, ligando o DVD player. Avancei rapidamente para a cena em que ela e quem estavam juntos, aumentando o volume. Por favor, desligue, desligue, ela gritou por cima do barulho. Foi um erro, ele ameaçou me cortar se eu não obedecesse. Eu me senti presa. E os outros caras? Ela não conseguiu dar uma resposta. As festas acabaram desde o último sábado. Nada mais de festas, nada mais de encontros casuais, nada mais de quem e onde. Mas eles ainda me devem de sábado. Eu tirei um maço de dinheiro. Calculei $300 por encontro. Isso deve cobrir você e os outros. Eu entreguei o dinheiro a ela. Se eu fosse um idiota, entregaria esta fita às autoridades, mas você ainda é a mãe dos nossos filhos e eu não vou sujeitá-los a ver você na cadeia. Steve, desculpe, eu precisava de dinheiro para sobreviver. Parece que você vai precisar encontrar outro meio de se sustentar além de depender do seu relacionamento comigo. Não vou mais financiar seu estilo de vida usando o dinheiro da minha empresa. Amanhã, Andy e Ken enfrentarão consequências e não será agradável. Aconselho você a sair da cidade por um tempo, talvez visitar sua mãe fora do estado até que as coisas se acalmem. Não vou impedi-lo de ver as crianças, mas também não vou esconder a verdade sobre suas ações. Isso é para você se reconciliar com sua consciência. No entanto, até que você coloque sua vida em ordem, você só pode vê-los nesta casa e não pode levá-los para sair sozinho, especialmente para visitas noturnas. Está claro? Eu nunca trouxe ninguém quando tive as crianças. Você realmente acha que eu sou tão tolo? Eu simplesmente a encarei. Lamento que as coisas tenham chegado a esse ponto. Eu acreditava que tínhamos um casamento decente, mas, evidentemente, você desejava mais do que eu podia oferecer. Discutimos nossos planos para o futuro e, em uma hora, ela foi embora. Ela me deu um beijo na bochecha e se ofereceu para ajudar a aliviar meu estresse se necessário, embora eu soubesse que não aceitaria essa oferta enquanto tivesse meus próprios meios. Anne se divorciou de Ken e, por algum motivo, Linda decidiu tentar as coisas com Andy, embora eu não invejasse sua posição. Veja, cada uma das mulheres recebeu 50% das ações de seus maridos em nossa empresa. Com isso, Linda e eu agora temos uma participação controladora na empresa.
Ande quem foram informados de que poderiam manter seus empregos, mas seriam compensados apenas com base em suas contribuições daqui para frente. Eles não ficaram satisfeitos com esse acordo, mas obrigações como pensão alimentícia e possíveis divórcios os mantiveram trabalhando. Implementamos as mudanças necessárias para restaurar a reputação da empresa e, apesar de perder algumas contas, mantivemos nossa base de clientes fiéis. Agora, os únicos participantes de nossas reuniões mensais somos Linda, e eu. Estamos pensando em expandir no ano que vem contratando alguns novos designers gráficos, mas, no fim das contas, essa decisão cabe a nós. A cada 2 semanas, encontro Ritter, mas estou completamente fora de contato com a vida dela e perdi o interesse. Meu perfil de personalidade está atraindo muita atenção, e, como resultado, namorei várias pessoas. Uma pessoa que me intrigou é uma jovem chamada Kikeio do Japão. Ela é uma mãe solteira planejando uma viagem aos Estados Unidos no mês que vem. Tivemos conversas por vídeo e ela parece agradável, embora tenha expressado preocupações sobre estereótipos negativos dos americanos e perguntado diretamente por que minha esposa e eu nos separamos. Quando expliquei, ela sorriu e disse que estava animada para me conhecer. Poderia ser ela? O tempo dirá. Mas, como mencionei antes, gosto de estar apaixonado e pretendo me casar novamente algum dia. Só espero que ela esteja bem em assinar um acordo pré-nupcial, diferente de Ritter. Não vou correr riscos e nem eu, Linda. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!